Vicente Sales tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente desejava: a paz. Aos 58 anos, ele comandava um dos maiores conglomerados de mineração do Brasil, do alto de sua cobertura em Belo Horizonte. Mas uma doença degenerativa rara o havia confinado a uma cadeira de rodas nos últimos 6 anos, tornando-o um homem ainda mais amargo e implacável. Sua mansão nas montanhas de Minas Gerais era menos um lar e mais uma fortaleza de onde ele exercia seu poder com um desprezo frio por tudo e por todos. Naquela manhã de outono, Vicente estava em seu escritório, um cômodo vasto com paredes de vidro que davam para a imensidão da Serra do Curral, demitindo mais um de seus enfermeiros. O jovem havia cometido o erro imperdoável de assobiar uma melodia alegre enquanto ajustava seus travesseiros. "Sua felicidade me ofende", disse Vicente, a voz um veneno gelado. 20 mil reais por mês para me ajudar, não para me lembrar da alegria que não posso sentir. Está despedido, e não espere referências." O enfermeiro pálido tentou argumentar, falou de sua família, de sua dedicação, mas Vicente apenas sorriu com frieza. "Deveria ter pensado nisso antes de poluir meu silêncio com sua música medíocre. Cássio, acompanhe este homem até a saída." Era assim que Vicente Sales vivia, encontrando um prazer sádico em esmagar a luz nos outros, como se isso pudesse diminuir a escuridão dentro de si. Depois que o enfermeiro foi removido, Vicente voltou sua atenção para a pilha de exames sobre sua mesa de jacarandá. 6 anos desde o diagnóstico. 6 anos gastando fortunas com os melhores especialistas do mundo, da Clínica Maio ao Hospital Sírio-Libanês, tentando encontrar um tratamento que parecia não existir. "Doutor, Arantes ligou de São Paulo", anunciou Helena, sua governanta e a única pessoa que suportava seu temperamento há mais de uma década. Os resultados da biópsia experimental chegaram. Vicente atendeu ao telefone com uma centelha de expectativa, mas, como sempre, a conversa terminou em frustração. Mais uma tentativa fracassada, mais milhões jogados fora. O neurologista, um dos maiores do país, confirmava o que todos os outros já haviam dito: a progressão da doença era irreversível. "Incompetentes", murmurou Vicente, atirando o telefone no gancho. "Todos eles, décadas de estudo para me dizerem o óbvio." Foi então que Cássio, seu chefe de segurança, entrou no escritório com uma expressão de pura confusão. "Senhor Sales, tem uma menina no portão. Uma garotinha, deve ter uns 10 anos. Ela diz que precisa falar com o senhor." Vicente riu com desprezo. "Uma criança? O que uma criança quereria comigo? Deve ser alguma pedinte da vila. Mande-a embora." "Eu já tentei, senhor", disse Cássio, visivelmente desconfortável. "Mas ela insiste. Ela diz que pode... Bem, isso vai soar estranho. Ela diz que pode curar o senhor." O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Vicente encarou Cássio como se ele tivesse perdido o juízo. "Ela disse o quê?" "Que pode curar suas pernas, senhor. Eu sei que parece loucura, mas a menina parece determinada. Está lá há quase 2 horas, sentada na poeira da estrada esperando." Vicente sentiu uma mistura de fúria e uma curiosidade doentia. Como uma criança miserável ousava aparecer em sua propriedade com uma afirmação tão absurda? Mas havia algo na situação que despertou seu interesse sádico. Talvez fosse uma oportunidade para uma diversão cruel. "Traga-a aqui", ordenou, um sorriso gélido se formando em seus lábios. "Vamos ver que tipo de circo essa criança tem a oferecer." 15 minutos depois, Cássio retornou, acompanhado pela menina mais serena que Vicente já vira. Ela se chamava Luna, tinha 10 anos, roupas simples, mas impecavelmente limpas, e olhos escuros que brilhavam com uma confiança que desafiava sua idade e sua condição. Ela não demonstrou o menor pingo de intimidação diante da grandiosidade da mansão ou da presença imponente de Vicente. "Então, você é a menina que acha que pode me curar."
disse Vicente, a voz pingando sarcasmo. Sabe quantos médicos, quantos especialistas, quantos gênios da ciência já tentaram fazer exatamente isso? Luna olhou diretamente nos olhos de Vicente, sem medo, sem hesitação. Eu posso curar suas pernas, disse ela, a voz suave, mas firme. A gargalhada que explodiu de Vicente ecoou pelo escritório. Era um som cruel, cheio de escárnio e malícia. Você pode me curar? Vicente bateu com as mãos nos braços da cadeira de rodas, ainda rindo. Garota, eu gastei mais de 50 milhões de reais com os melhores médicos do mundo. E você, uma criança pobre que provavelmente mal sabe ler, acha que pode fazer o que eles não conseguiram? Luna permaneceu imóvel, sua expressão serena. Os médicos trabalham com o que eles podem ver nos exames, respondeu a menina. Eu trabalho com o que eles não conseguem ver. Vicente parou de rir. Havia algo na calma daquela menina que o irritava profundamente. Sabe de uma coisa, garota? Você me diverte. Então vou lhe fazer uma proposta. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Se você conseguir me curar, se conseguir fazer com que eu volte a andar, eu lhe dou 5 milhões de reais. Dinheiro suficiente para você e sua família nunca mais passarem necessidade. O sorriso cruel de Vicente se alargou. Mas quando você falhar, e você obviamente vai falhar, quero que saia daqui sabendo que desperdiçou meu tempo com suas fantasias infantis. Quero que aprenda que existe um abismo entre o que pessoas como você podem sonhar e o que pessoas como eu podem comprar. Luna simplesmente assentiu. Pode preparar o cheque, disse a menina, com uma confiança que fez Vicente sentir um arrepio estranho percorrer sua espinha. Por um momento, apenas por um momento, Vicente Salles sentiu algo que não sentia há anos: incerteza. Mas rapidamente afastou o sentimento. Era impossível. Aquela garota não passava de mais uma sonhadora que logo aprenderia uma dura lição sobre a realidade. Vicente decidiu que aquela situação absurda merecia sua atenção completa. Há muito tempo não se divertia tanto às custas de alguém. E a inocência arrogante daquela menina prometia um entretenimento sádico de primeira qualidade. Helena, cancele todos os meus compromissos da tarde, ordenou sem tirar os olhos de Luna. Quero tempo suficiente para assistir a este espetáculo. O bilionário manobrou sua cadeira de rodas, motorizada para mais perto da menina, estudando-a como um predador examina sua presa. Antes de começarmos essa farsa, garota, deixe-me educá-la sobre a realidade da minha situação. Talvez assim você entenda a magnitude da sua própria ignorância. Vicente acionou um controle remoto e uma tela de alta definição desceu silenciosamente da parede. Imagens médicas complexas começaram a aparecer. Tomografias, ressonâncias magnéticas, gráficos neurológicos cheios de terminologias incompreensíveis. Isto aqui, disse Vicente, apontando para as imagens com um gesto teatral, é o trabalho dos maiores gênios da medicina moderna. Dr. Ricardo Bastos, de São Paulo, o homem que mapeou o genoma de doenças degenerativas. Doutora Anneliese Schmidt, de Munique, pioneira em terapias com células-tronco. Doutor Kenji Tanaka, de Kyoto, criador das técnicas mais avançadas de reabilitação neuromuscular. Luna permanecia em silêncio, observando as imagens com uma atenção calma, sem demonstrar qualquer sinal de intimidação. Cada um desses médicos, continuou Vicente, a voz crescendo em intensidade, tem décadas de estudo, milhares de casos de sucesso, prêmios internacionais. Eles examinaram cada nervo, cada músculo, cada possibilidade de recuperação no meu corpo. E sabe o que todos eles me disseram? Ele parou dramaticamente, saboreando o momento, querendo ver um pingo de dúvida nos olhos da menina. Que não há cura,
que a minha doença é progressiva e irreversível, que nem toda a ciência do mundo pode desfazer o que está acontecendo comigo. Agora me diga, garotinha, que qualificação você tem que esses gigantes da medicina não têm? Luna finalmente falou, sua voz suave cortando a arrogância de Vicente como uma lâmina afiada. Eles olham para a doença, eu olho para a pessoa. A simplicidade da resposta irritou Vicente profundamente. Como uma criança ousava falar de medicina com tal confiança? Como se atrevia a desafiar décadas de conhecimento científico com frases que soavam como enigmas infantis? Isso não é uma resposta, é poesia barata, explodiu Vicente. Medicina é ciência, garota. É exames, diagnósticos, tratamentos comprovados. Não são frases bonitas ditas por uma criança que não sabe nem o que é uma mitocôndria. Mas Luna continuou imperturbável. Caminhou até uma das vastas janelas do escritório, observando os jardins perfeitamente cuidados da propriedade. Há quantos anos o senhor está nessa cadeira? Perguntou ela, sem se virar. 6, respondeu Vicente desconfiado. Por quê? E em 6 anos... Quantas vezes o senhor tentou se levantar? Vicente riu com desdém. Tentar me levantar? Isso é ridículo. Meus músculos estão se atrofiando. Tentar me levantar seria como tentar voar, fisicamente impossível. O senhor desistiu antes mesmo de tentar, observou Luna, virando-se para encará-lo. Os médicos disseram que era impossível, e o senhor acreditou. O senhor parou de lutar. A fúria que explodiu em Vicente foi instantânea e devastadora. Desisti, gritou, batendo os punhos nos braços da cadeira. Eu gastei 50 milhões de reais tentando me curar. Passei por tratamentos experimentais dolorosos na Suíça. Testei drogas que ainda nem foram aprovadas pela Anvisa. Fiz terapias que duraram meses, que me deixaram mais perto da morte do que da cura. E você tem a audácia de dizer que eu desisti? Helena, a governanta, apareceu na porta, alarmada com os gritos, mas Vicente a dispensou com um gesto furioso. Sabe qual é a diferença entre mim e você, garota? Continuou Vicente, a voz agora perigosamente baixa. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho acesso ao que há de melhor no mundo. Você não tem nada. Nada. Vive numa casa que provavelmente vale menos do que eu gasto em vinhos por mês. Nunca pisou numa universidade, nunca leu um livro de medicina, nunca sequer viu o interior de um hospital de verdade. Ele acionou novamente o controle remoto. A tela agora mostrava fotos de hospitais luxuosos, equipamentos de última geração, laboratórios que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Esta é a clínica em Genebra onde passei 3 meses. Custou 5 milhões de euros. Este é o hospital em São Paulo, outros 10 milhões de reais. Você já viu dinheiro assim na sua vida, garota? Luna balançou a cabeça negativamente, mas não parecia minimamente intimidada pela exibição de riqueza. E mesmo assim, disse a menina, o senhor continua na cadeira. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado. Vicente sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A observação simples e direta de Luna cortou todas as suas defesas financeiras e médicas, expondo a verdade nua e crua que ele tentava evitar. Apesar de todo o seu dinheiro e poder, ele continuava um homem quebrado. Isso é diferente, murmurou Vicente, mas sua voz havia perdido parte da força anterior. É? Perguntou Luna, dando um passo em direção à cadeira de rodas. O senhor gastou milhões tentando consertar a doença. Eu posso curar o que nunca parou de funcionar. Isso não faz sentido. Neurologicamente falando, é impossível. O senhor confia mais nos médicos do que em si mesmo, interrompeu Luna. Eles disseram que não havia esperança, e o senhor parou de esperar. Eles disseram que não havia cura, e o senhor parou de acreditar que podia ser curado. Vicente sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Era como se as palavras de Luna estivessem despertando algo que havia sido enterrado há muito tempo sob camadas de amargura e desilusão. Você não entende, disse Vicente, mas sua voz soava menos convicta.
A medicina moderna é exata. Existem limites físicos que não podem ser ultrapassados. Meu corpo foi examinado pelos melhores. E se os melhores estiverem errados? Perguntou Luna, seus olhos escuros encontrando os de Vicente com uma intensidade perturbadora. Pela primeira vez em 6 anos, Vicente Salles não tinha uma resposta imediata. E isso o assustava mais do que estava disposto a admitir. A pergunta de Luna, e se os melhores estiverem errados? Ecoou na mente de Vicente durante toda a noite. Ele não dormiu. Ficou em seu quarto. O silêncio da mansão amplificando o tumulto em sua cabeça. Pela manhã, sua irritação havia se transformado em uma fúria fria e calculista. Ele não ia ser desestabilizado por uma criança. Helena! Gritou pelo intercomunicador assim que o dia clareou. Traga aquela menina aqui, agora! 1 hora depois, Luna estava novamente em seu escritório, com a mesma calma inabalável do dia anterior. Vicente, por outro lado, havia passado a madrugada preparando o que considerava seu arsenal definitivo contra a arrogância daquela criança. Sente-se, ordenou apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Ontem você plantou uma dúvida ridícula na minha cabeça. Hoje eu vou arrancar essa erva daninha pela raiz, de uma vez por todas. Vicente acionou vários controles remotos e o escritório se transformou em uma espécie de santuário da medicina moderna. Telas desceram das paredes, projetores se ativaram e, de repente, o ambiente estava repleto de imagens médicas, diplomas emoldurados digitalmente, certificados e documentos científicos. Isto aqui, disse Vicente gesticulando amplamente, é a prova irrefutável de que você não passa de uma criança delirante com fantasias de cura milagrosa. A primeira tela mostrava um diploma da USP, emoldurado em ouro digital. Doutor Otávio Mendonça, Faculdade de Medicina da USP. Laureado, pós-doutorado em Harvard. O doutor Mendonça, anunciou Vicente com uma reverência exagerada. Gastou 20 anos estudando apenas doenças neuromusculares como a minha. 20 anos. Ele publicou mais de 50 artigos científicos, revolucionou 2 técnicas de diagnóstico e é consultor da Organização Mundial da Saúde. Quando ele me examinou por 10 horas seguidas e disse que não havia cura, você acha que ele estava mentindo? Luna observava as imagens em silêncio, sem demonstrar qualquer sinal de intimidação. Vicente mudou para a próxima tela. Doutora Isabella Chen, Universidade de Pequim. Ela desenvolveu a terapia genética mais avançada do mundo. Testou em mim durante 8 meses, um tratamento que custou 15 milhões de reais. Resultado: 0. Nada. Você acha que sabe mais do que ela? Uma após a outra, Vicente exibia as credenciais dos médicos que o haviam tratado. Dr. Jean-Pierre Dubois de Paris, especialista mundial em reabilitação motora. Doutora Sofia Lombardi de Roma, pioneira em implantes de neuroestimuladores. Especialistas, declarou Vicente, a voz crescendo em intensidade. Os 30 melhores cérebros médicos do planeta. Alguns ganharam prêmios internacionais, outros criaram técnicas que salvaram milhares de vidas. Todos eles, chegaram à mesma conclusão. Vicente Salles jamais voltará a andar. Ele parou dramaticamente, respirando pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona. E agora? Disse, a voz pingando veneno. Me aparece uma garota de 10 anos, vinda de uma vila empoeirada, provavelmente com uma educação precária, certamente ignorante sobre qualquer conceito básico de anatomia, e me diz que pode fazer o que esses gigantes da medicina não conseguiram. Você realmente acha que isso faz algum sentido? Luna permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando todas as imagens médicas ao seu redor. Quando finalmente falou, sua voz era ainda mais calma que antes. O senhor confia muito nesses papéis. Papéis? Explodiu Vicente. Esses são diplomas das melhores universidades do mundo. São certificações internacionais, reconhecimentos de excelência.
Esses papéis representam séculos de conhecimento científico acumulado. E mesmo assim, disse Luna, levantando-se da cadeira, o senhor continua sentado. A simplicidade brutal da observação atingiu Vicente como um raio. Ele olhou ao redor, para todas as telas cheias de diplomas e certificados, para toda a evidência de superioridade médica que havia reunido. E a realidade inescapável permanecia. Ele ainda estava preso àquela cadeira. Isso é diferente, gaguejou Vicente. A medicina tem limitações. Existem casos que são genuinamente impossíveis de tratar. Para eles, disse Luna, apontando para as imagens dos médicos. Não para o senhor. Vicente sentiu uma mistura tóxica de raiva e algo que não conseguia identificar. Talvez fosse medo. Medo de que uma criança pudesse estar certa onde os melhores médicos do mundo estavam errados. Você não tem ideia do que está falando, gritou. Esses homens e mulheres dedicaram suas vidas inteiras à medicina. E você quer me dizer que com suas mãozinhas vazias pode fazer melhor? Luna caminhou até uma das telas, que mostrava uma ressonância magnética da coluna de Vicente. Estudou a imagem por alguns segundos, depois se virou para o bilionário. O senhor vê este exame? Perguntou, apontando para a tela. Claro que vejo. É a minha coluna. Custou 20 mil reais para fazer essa ressonância no melhor equipamento de São Paulo. E o que o senhor vê quando olha para essa imagem? Vicente franziu a testa, confuso com a pergunta. Vejo a degeneração dos meus nervos. Vejo o dano que me deixou paralisado. Vejo a prova científica de que não posso andar. Luna assentiu lentamente. O senhor vê apenas o que está doente. Por isso continua doente. Isso não faz nenhum sentido médico, protestou Vicente, mas sua voz havia perdido parte da convicção. Não precisa fazer sentido para eles, disse Luna, gesticulando para as imagens dos médicos. Precisa fazer sentido para o senhor. Pela primeira vez, Vicente se encontrou sem uma resposta imediata. Olhou novamente para todos os diplomas, todos os certificados, toda a evidência de superioridade médica que havia acumulado. E pela primeira vez em 6 anos, uma pequena voz em sua mente sussurrou uma pergunta que ele havia se recusado a considerar. E se tudo isso estivesse errado? 3 dias se passaram, mas Vicente não conseguia tirar Luna da cabeça. A pergunta dela havia se tornado uma obsessão. Naquela manhã, ele tomou uma decisão. Convocou seu médico particular, Dr. Almeida, para uma consulta de emergência. Doutor, disse Vicente, quero que me explique de forma irrefutável por que é impossível que eu volte a andar. O médico desconfortável repetiu o diagnóstico. Senhor Salles, sua condição é degenerativa e em seu estágio irreversível. É um fato médico. Mas e se houver algo que a medicina ainda não compreende? Perguntou Vicente. O que o senhor está sugerindo beira o misticismo, respondeu o médico. A palavra misticismo o atingiu. Era exatamente isso que ele temia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele queria explorar essa possibilidade. Naquela tarde, quando Luna chegou, Vicente estava armado com novas informações, mas também com uma curiosidade perigosa. Sente-se, garota, disse ele, a voz menos hostil. Quero que me explique exatamente como pretende me curar, sem frases poéticas, detalhes. O senhor realmente quer saber? Perguntou Luna. Ou quer informações para provar que estou errada? A pergunta o desarmou. Eu quero a verdade, disse ele, e percebeu que era sincero. Luna se levantou. O senhor já reparou que suas pernas não desapareceram? Elas ainda estão aí. O coração ainda bombeia sangue para elas. Os músculos ainda existem. Mas os nervos, começou Vicente, estão adormecidos, não mortos, interrompeu Luna. O senhor já tentou falar com suas pernas? Vicente quase riu. Falar com minhas pernas é absurdo. É? Perguntou Luna. O senhor fala com sua cabeça quando pensa. Por que não falar com suas pernas quando quer que elas se movam? O silêncio que se seguiu foi perturbador.
Vicente percebeu que havia passado 6 anos se apoiando na ciência, e isso não lhe dera nada além de desesperança. "O senhor tem medo?" observou Luna. "Medo de tentar e descobrir que pode funcionar, porque se funcionar terá que admitir que desperdiçou 6 anos acreditando que estava quebrado para sempre." Ele sentiu como se ela tivesse lido sua alma. Era exatamente isso. Ele tinha medo da esperança. Uma semana se passou desde a última conversa com Luna, e Vicente não havia dormido uma única noite completa. A pergunta dela, "O senhor tem medo de tentar e descobrir que pode funcionar?" havia se alojado em sua mente como um espinho. Ele havia tentado racionalizar, explicar cientificamente, até mesmo mentir para si mesmo, dizendo que era tudo uma bobagem. Mas a verdade permanecia. Ele estava apavorado, apavorado com a possibilidade da esperança. Naquela manhã, Vicente tomou a decisão mais assustadora de sua vida. Dispensou todos os funcionários da mansão, cancelou todas as reuniões e pediu a Helena que tirasse o resto da semana de folga. Queria estar completamente sozinho com Luna quando tentasse o impossível. "O senhor tem certeza disso?" perguntou Cássio, o chefe de segurança, antes de sair. "Ficar sozinho com a menina?" "Tenho", respondeu Vicente, embora sua voz tremesse ligeiramente. "E, Cássio, não quero ser incomodado. Por nada." Quando Luna chegou ao meio-dia, encontrou Vicente no centro do escritório, longe de sua mesa, longe de todas as telas que antes exibiam diplomas médicos, longe de tudo que representava sua identidade como um homem rico e poderoso. Ele estava apenas ali, em sua cadeira de rodas, vulnerável e assustado como uma criança. "Eu pensei muito sobre o que você disse", começou Vicente, a voz mais baixa que o normal. "Sobre falar com minhas pernas, sobre esperança." Luna assentiu em silêncio, respeitando a dificuldade daquele momento. "Durante 6 anos, continuou Vicente, eu me apoiei completamente na ciência. Quando os médicos disseram que era impossível, eu aceitei como verdade absoluta. Parei de tentar, parei de acreditar, parei de viver." Ele olhou para as próprias mãos, evitando o olhar de Luna. "Mas você me fez uma pergunta que não consigo tirar da cabeça. E se os melhores estiverem errados? E se eu desperdicei 6 anos da minha vida acreditando numa mentira?" "O senhor não desperdiçou nada", disse Luna suavemente. "O senhor precisava desse tempo para chegar até aqui, para estar pronto." "Pronto para quê?" ele perguntou. "Para tentar de verdade." Vicente fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu, havia uma determinação neles que não existia há anos. "O que você precisa que eu faça?" Luna caminhou até ficar bem na frente da cadeira de rodas. "Primeiro, o senhor precisa parar de se ver como um doente. Doentes são pessoas que esperam que outros as curem. O senhor não está doente. É uma pessoa que esqueceu como usar uma parte do seu corpo." A percepção de Vicente mudou sutilmente, como se uma lente tivesse sido ajustada. "Agora", disse Luna, "quero que o senhor feche os olhos e se lembre da última vez que caminhou. Não do acidente, não da dor. Lembre da sensação de estar em pé, de dar um passo, de sentir o chão sob os pés." Vicente se forçou a voltar no tempo, antes da cadeira, antes da amargura. Lembrou-se de caminhar pelas trilhas da serra, de sentir a terra firme sob seus pés. "Consegue sentir?" perguntou Luna. "Consigo lembrar", respondeu ele, a voz carregada de emoção. "Não lembrar, sentir. Agora." Vicente franziu a testa, concentrando-se intensamente. E então, algo impossível aconteceu. Por um momento fugaz, ele sentiu como se seus pés estivessem tocando o chão. Não fisicamente, mas de uma forma mais profunda, mais real. Eu senti algo", murmurou, abrindo os olhos, surpreso. "Agora", disse Luna, colocando as mãos nos ombros de Vicente. "Fale com suas pernas." Ele hesitou, sentindo-se ridículo. "Eu não sei o que dizer." "Diga que sente falta delas. Diga que quer que voltem a funcionar. Diga que precisa delas." Vicente olhou para suas pernas imóveis.
Por 6 anos, ele as vira como partes mortas de seu corpo. Agora tentou vê-las como Luna sugeria. Eu sinto falta de vocês, disse ele, a voz quebrada. Sinto falta de caminhar, de me levantar, de ser completo. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, anos de dor e frustração finalmente encontrando uma saída. Eu preciso de vocês, continuou. Perdoem-me por ter desistido. Luna mantinha as mãos em seus ombros e Vicente podia sentir uma estranha energia emanando dela, algo que não podia ser medido, mas que era inegavelmente real. Agora, disse Luna, quase num sussurro, tente se levantar. O coração de Vicente disparou. Eu não posso, é impossível. Esqueça o que é possível, apenas tente. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira, como fizera milhares de vezes. Mas desta vez era diferente. Ele não estava tentando provar que podia andar. Estava tentando se lembrar de como andar. Fez força com os braços. Nada. Mas então, Luna colocou uma mão em seu peito. Não use apenas os braços. Use tudo. Use a raiva, a dor, a esperança. Use tudo. Vicente fechou os olhos e tentou se levantar com cada fibra de seu ser. E então, algo milagroso aconteceu. Suas pernas tremeram. Ele abriu os olhos chocado. Luna sorriu pela primeira vez. De novo, disse ela, mais forte. Ele tentou novamente. Desta vez, além do tremor, sentiu uma corrente elétrica subir por sua espinha. É impossível, murmurou, mas havia esperança real em sua voz. Para quem? Perguntou Luna. Os tremores se intensificaram. Eram movimentos conscientes. Com o apoio de Luna, Vicente conseguiu se levantar parcialmente. Suas pernas, bambas, instáveis, responderam. Pela primeira vez em 6 anos, Vicente Salles estava de pé. Eu não acredito, disse ele, a voz quebrada. Ele se sentou, exausto, mas radiante. Olhou para Luna com gratidão, admiração e humildade. Como? Perguntou. Como você sabia? Os médicos olham para o que está quebrado, disse ela. Eu olho para o que nunca parou de funcionar e ajudo a lembrar. Ele descobriu que o dom de Luna nascera da tentativa desesperada de salvar a própria mãe, que, embora curada, escolheu acreditar na ciência que a desenganara, em vez do milagre que vivera. $1 milhão, disse Vicente, lembrando-se da promessa. 5 milhões. O dinheiro é seu. Luna balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro, mas você me curou. O senhor ainda não entendeu, interrompeu ela. A cura não foi o que aconteceu com suas pernas. A cura foi o que aconteceu com seu coração. Ele processou as palavras. Era verdade. A mudança mais profunda havia acontecido dentro dele. Então, o que você quer? Perguntou. Quero que o senhor lembre do que aprendeu aqui, disse Luna, levantando-se. Lembre que as respostas nem sempre estão nos lugares mais caros. E lembre de não desistir das pessoas de quem outros já desistiram. Todo mundo merece uma segunda chance, até mesmo o senhor. E com isso, ela saiu, deixando Vicente sozinho com suas pernas que funcionavam e seu coração, que havia redescoberto a capacidade de sentir. Nos meses seguintes, a transformação de Vicente foi radical. Ele recontratou todos os funcionários que havia demitido injustamente, com aumentos e benefícios. Repensou seus negócios, estabeleceu fundos de bolsas de estudo e programas de assistência. Sua mansão, antes um monumento ao desprezo, tornou-se um centro de filantropia. A cadeira de rodas permaneceu em um canto de seu escritório, um lembrete constante da humildade que aprendera. 1 ano depois, ele havia criado uma fundação dedicada a ajudar famílias que enfrentavam diagnósticos impossíveis. Ele nunca mais viu Luna, mas carregava sua lição. A verdadeira cura não acontece apenas no corpo, mas no coração. Ele havia oferecido uma fortuna por uma cura e, no final, recebeu algo infinitamente mais valioso, uma segunda chance de ser humano.